Uma das coisas que eu percebi, até o Felipe Marrone passou pra gente, e o lema dele é a questão da constância. Eu percebi que todos eles tiveram uma constante em estudos. Mesmo não estudando 4, 5 horas por dia, eles pegavam naquela de tipo assim, se eu 1 hora, 2 horas, vou estudar e vou que seja todo dia isso aqui. E todo dia eu vou estudar, todo dia, fazer aquilo ali virar uma constante. Colocava na rotina mesmo. É, uma rotina, exatamente. Isso pra mim, isso é um padrão de todos que a gente conversou. Não teve nenhum que falou assim, eu fiquei 1 mês sem estudar, aí depois estudei 2 dias, passei no concurso. Até hoje, dos 30, não teve um que falou isso. Então eu acredito que essa questão de você ter uma constante ali nos estudos é importante. Sim. E outra coisa que a gente percebe que, assim, esses que conseguiram ter essa constante, eles não tiveram uma aprovação só em um concurso. Eles tiveram aprovações em vários concursos. Dois travar, né? Saiu a primeira. É impressionante, cara. Parece que você engata a primeira. Você conseguiu, cara, sair do lugar. Puta, parece que descobriu o caminho, né? Descobriu o caminho. É o câmbio CVT, sabe? Você só acelera e você consegue a primeira. Vai embora, Exato. Cara, vai embora. E já acrescentar uma então, já que a gente tá no podcast aqui também, é o seguinte. A gente entrevistou vários aqui também e nunca teve ninguém que passou sem fazer muita questão. A gente percebe esse padrão. E eu vou dar o meu exemplo. Eu errei muito quando estava no início da faculdade, porque eu ficava estudando só por doutrina. E eu não pegava a questão. Depois de um tempo eu reconheço, eu percebi que era medo do diagnóstico, eu tinha medo de errar. Medo de errar, eu fugia. Quando a gente começa a fazer muita questão, aí parece que dá um salto, né? Vocês entrevistaram alguém que tenha sido aprovado sem fazer questão? Não. Ninguém. Isso é interessante, cara, porque assim, como você falou do perfil da galera, o Rogério falou esse perfil, o perfil que eu vejo em todo mundo, de todos os entrevistados, é que todos eles, quando reprovaram nas provas, ninguém desanimou. É impressionante. Porque eu pergunto pra todo mundo, mas e aí, você não desanimou? Não. Eu tinha uma meta. Se eu falei que eu vou passar, eu vou até passar. Claro, muitas vezes você decepciona. Só que no outro dia, vamos lá, bora lá. Vida que segue. E eles não, assim, eles não decepcionaram, eles continuaram mesmo tendo a derrota. Isso daí é impressionante. Teve, talvez o Daniel, foi o terceiro entrevistado nosso, ele passou de primeira, só que ele estudou por 2 anos. Ah, sim, tem Foi a constância. Foi o primeiro concurso dele, mas ele estudou 2 anos, fez planilha, fez tudo que você imagina. Ele falou, agora eu vou fazer a prova, e fez e passou. Mas assim, ele foi uma exceção, mas estudou por 2 anos. Deixa eu merecer, ele exatamente. Mesmo. Ele não fala, vou estudar e vou passar. Não, não é. Claro, tem o pessoal que é fora da curva, um ou outro fora da curva. Porque uma pergunta que a gente sempre faz pra galera, e isso daí eu faço a pergunta em consideração a mim, justamente por causa de mim. Eu falo assim, você teve uma base boa no colégio? Eu pergunto isso pra todo mundo, não pergunto, Rogério? Sim. Porque alguns falam, sim, eu tive. Eu realmente tive. E é por isso que também consegui a aprovação mais rápido. Por quê? Porque é da base. É da base que eu tô te falando. Eu não tive base. E, por exemplo, aqueles que falam que não tiveram uma base boa, eles falam, não, eu não tinha uma base boa, estudei em colégio fraco e pra mim foi complicado. Então você vê que, por exemplo, Felipe Marrone, foi mais complicado pra ele. Por quê? Porque não teve uma base boa no colégio. Mas ele falou, mas tive que ir atrás. Ele era policial militar, cara, ele falou que ele fazia bico. Nos bicos lá, cara, ele virava à noite, saía virado e ele ficava lá no bico lá, estudando, parecendo um zumbi quando tava sossegado. Virava à noite, era aquele sofá todo rasgado, que ele sentava assim, ficava lá bico noturno lá, bico noturno, cara, tinha aquela salinha lá que era do lado do banheiro ali, largado, eu arrumava muita qualidade ali, porque vai sem atenção e vai que vai. E ele falava, eu quero deixar PM, eu quero deixar, e ele passou, cara, no TJ, no TRF. Legal, ele que falou essa questão da constância, outra palavra que ele falou que eu achei que é bem interessante, que eu lembrei aqui agora, a lealdade. Ele falou, você tem que ser leal a você, aos seus ideais, ao que você quer. Aí, se você tiver a constância e a lealdade com você, a aprovação vai acontecer, cara. Questão de tempo. Vai acontecer. Só aí nós temos um tripé, um padrão dos aprovados. A gente tem a constância. Sim. E o que ajuda, você falou, sendo leal aos valores para não desistir no meio do caminho, saber onde tá seguindo a meta. Manter motivado. Se manter motivado. Muitas questões, tem que conhecer a regra do jogo. Que cada prova que tá aqui, ó. Dezenas de provas. São questões. E a blindagem emocional, né? O cara saber traçar a meta certa e até passar. Então eu não vou colocar todas as minhas expectativas em um único resultado. Faz parte do processo errar e consertar os erros, né? Então, blindagem emocional, aí a questão da constância e a questão de fazer muitas questões são padrões que tem todos os aprovados. Né? E ele falou uma palavra que eu achei muito forte para passar no concurso. Ele falou a seguinte palavra, Felipe: obsessão. Lembra? Obsessão, é impressionante, cara. Essa palavra ninguém tinha falado ainda. E obsessão, acho que é uma palavra top pra você passar no concurso. Se você for obcecado, você vai passar, cara. Sim.
Você tem que... eu tinha obsessão, você vê, né? Então de prova que eu tenho prova aqui. daqui. Por mais que eu tivesse toda a dificuldade que eu tive, que eu passei, eu consegui. Sim. Porque eu tive obsessão. Então, de repente, a pessoa tem que ter isso. Tem gente que não precisa, tem gente que já consegue. Não, vou focar, eu vou conseguir. Mas se a pessoa tiver obsessão, ela vai passar. Eu concordo. Ela vai passar. É difícil a gente parar pra perceber isso, porque olhando pra trás agora das aprovações que eu tive, eu lembro que pra mim o concurso era a prioridade máxima. Porque, vamos lá, o que é importante pra nós na vida? Pô, família é importante? É. Pra muitos, religião é importante, exercício físico, sim, alimentação, sim, trabalho, sim. Tem muita coisa importante. Então, no final das 24 horas, não encaixa tudo. Se o concurso não estiver lá no topo da hierarquia das coisas que são importantes, você vai procrastinando, qualquer coisinha passa na frente. Então, aí entra a obsessão, né? Tem que ser importante, tem que ser prioridade. Você não vai levar pra frente.